Eu vou pedir edição para colocar 4 nomes aqui, 4 fotos aqui, mais 4 partidos. Por que eu vou deixar isso aqui? Pessoal, pra vocês entenderem a importância de algumas figuras na hora dessa eleição. Como que é importante que o partido tenha uma representatividade de urna. Então eu vou deixar aqui e no final eu vou explicar por que esses nomes estão aqui, tá bom? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Thiago Carvalho, colunista político do Jornal Minas. E no vídeo de hoje vamos analisar qual seria a quantidade necessária de votos para que os partidos consigam eleger um ou mais vereadores para a Câmara Municipal de Nova Lima. Eu peço a todos que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Pessoal, o comentário é muito importante, ele ajuda muito nas plataformas digitais, no algoritmo das plataformas e também para a gente aqui da redação entender. Esse vídeo, por exemplo, só está acontecendo porque a gente recebeu vários comentários, várias pessoas perguntando como que funciona, qual partido consegue fazer um, fazer dois, como que funciona o quociente eleitoral. Então, na plataforma que você estiver assistindo, seja no YouTube, Instagram, no Spotify, no X ou então no nosso site, que é o www.jornalminas.com.br, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Dito isso, pessoal, vamos ao vídeo. A proposta é que façamos o exercício de projeção, baseado nos dados das últimas eleições. Nossa equipe fez o levantamento de 2012, 2016 e 2020, nas eleições proporcionais, que são as de vereadores, tá? Que interessa pra gente. Dentro disso, pessoal, o que a gente vai passar aqui não é uma verdade absoluta, mas tem muito resultado efetivo. Isso é um trabalho, né? Além de meu, que é feito aqui, também é feito pela minha equipe, mas também conversamos com outros agentes políticos, com profissionais que trabalham com isso. A política é humanizada, as eleições não, as eleições são números. E dentro desses números existe uma regra, existe uma conta que tem que ser feita para que cada partido consiga colocar um vereador ali. A quantidade de vagas para vereadores no município é definida pela lei orgânica. Existe uma regra, tá, que está lá na Constituição. Nova Lima a gente pode ter até 17 vereadores, atualmente são 10. Já teve no passado 15, né? E foi votado nesse mandato, nessa atual legislatura, para a próxima voltar a 15. Por que que isso é importante? Porque na hora da gente calcular o quociente eleitoral, o número de vagas é que faz esse cálculo, junto com a quantidade de votos válidos. Para a gente entender como que funciona essa distribuição de mandatos entre os partidos, a gente tem que entender o cálculo do quociente eleitoral. É o número de votos válidos dividido pelo número de vereadores, número de vagas de vereadores. Vamos analisar os votos válidos das últimas 3 eleições de Nova Lima, porque Nova Lima aconteceu a questão seguinte, a gente aumentou em 50% o número de vagas, né? Porém os votos válidos não devem aumentar isso, a gente tem um cálculo aqui. Em 2012, Nova Lima teve 48.200 votos válidos. Em 2016 tivemos 51.900 e em 2023 53.800. A gente consegue observar com esses números que a quantidade de votos válidos aumenta uma média de 3,6% a cada eleição em Nova Lima. Se a gente continuar nessa tendência, dentro dessa projeção, a gente vai ter aí 55.700 votos válidos. Agora a conta ficou simples, né? Pegamos os 55.700 votos e dividimos eles pelo número de vagas, que são 15. Vai dar um total de 3.700. Isso ajuda a determinar o quociente eleitoral que cada partido precisa fazer e também o mínimo que o candidato individualmente precisa ter de voto. Entendido o quociente eleitoral, agora existe o quociente partidário. É ele que vai definir a quantidade de vagas que cada partido vai conseguir. Vamos aprender a calcular agora o quociente partidário. Ele é o número de votos que o partido fez dividido pelo quociente eleitoral. Vamos fazer um simulado eleitoral aqui com 4 partidos inventados. A gente criou aqui partido A, B, C e D. Então, nesse exemplo nosso, o partido A, ele tem o quociente partidário de 7.500 votos. Ele foi lá nas urnas e conquistou 7.500 votos. A gente divide isso pelo quociente eleitoral, que a gente definiu anteriormente, que é 3.700. Dessa forma, ele dobrou. Então, ele conseguiu 2 vagas direto do 100% do quociente. Dessa forma, ele já coloca 2 vereadores. 7.500 votos já dá direito a 2 vereadores. O partido B, no nosso simulado, teria feito 6.000 votos. A gente vai pegar os 6.000 votos, dividir por 3.700, que vai dar 1,6 vagas. Nesse exemplo, o partido conquista uma vaga direta, com 100%. E fica 60% desse voto dele para a segunda rodada, que vai ser a segunda rodada dos 80%. Já o partido C teria conseguido 3.500 votos a menos, 200 a menos que o necessário de 3.700. Na nossa conta aqui, ele teria conquistado 90% da condição de votos. O que acontece? Ele ficou abaixo do eleitorado, né? do quociente eleitoral. Dessa forma, ele consegue disputar na segunda rodada. Ele consegue participar mesmo sem ter feito, né, 100% do quociente e colocar um vereador para dentro. O partido D, na nossa simulação, é o menos votado. Ele teria feito somente 2.000 votos. 2.000 votos dividido por 3.700, ele conquistou somente 50% dessas vagas. Antigamente, esse partido nem entraria na disputa, tá? Ele não entraria porque ele não conseguiu nem os 80%. Nesse caso, agora,
houve uma mudança de regra, ele entra na disputa caso haja uma terceira rodada e as 15 vagas não sejam preenchidas na primeira e na segunda rodada pelos outros partidos. Eu, particularmente, no nosso estudo aqui, eu acho improvável que isso aconteça, mas é bom a gente pontuar aqui para vocês saberem, algum partido muito mal votado pode ter um vereador eleito. Vamos entender, na primeira rodada, né, serão distribuídas as vagas aos partidos que atingiram 100% do quociente eleitoral. Então o partido fez lá 3.700, ele tem direito a uma vaga. Se ele dobrou isso, direito a duas. Caso ele não tenha dobrado e ele tenha feito 50%, 60%, ele vai poder participar da segunda rodada junto com os partidos que fizeram acima de 80%. Ou seja, quem fez ali 80% do quociente eleitoral, que deve dar uns 2.900, né? Mas outro detalhe importante, o candidato também tem que ter feito 20% da votação, que vai ser 370 por 2, vai dar 740. Estou fazendo de cabeça aqui, mas deve ser isso. Então, se o candidato não fizer 740 votos, ele está fora. Se o partido não fizer 2.800, ele está fora. A terceira rodada é uma novidade. Mas a terceira rodada, pessoal, é para cidades grandes, onde a cidade tem muitos candidatos. Mas Nova Lima, proporcionalmente, é muito difícil na nossa conta aqui que chega nessa terceira rodada. E mesmo assim, tá? Se chegar na terceira rodada, o candidato tem que ter feito pelo menos 10%. Então, ele tem que ter feito ali 370 votos. O que acontece? Então, existe a possibilidade de um candidato ser eleito com 400 votos em Nova Lima? Existe, mas isso deve acontecer? Nos números não nos mostram isso? Não. Na nossa conta aqui, a linha de corte, tá, para um candidato ser eleito é 900 votos para cima. Dito todas as regras, o que eu quero falar para vocês aqui é prestar atenção para os eleitores. Prestem atenção porque existe uma estratégia muito ruim de alguns líderes partidários que é iludir os candidatos, iludir as pessoas, né? Que às vezes ela tem até uma boa vontade em participar da comunidade, mas não tem condição nenhuma de uma disputa real nas eleições. Eu acho que todo mundo tem o direito, mas todo mundo tem que saber, pelo menos, em que cenário você está entrando. O eleitor tem que entender também que às vezes o que acontece? A gente viu em 2020 e 2016, que são as eleições mais próximas, pessoas realmente com importância comunitária, com lideranças, pessoas ficando de fora, mesmo sendo bem votados. E por quê? Porque existe uma estratégia que a gente fala de pulverização de voto. Um candidato ali que ele vai defender uma causa, né? E quando os partidos ali se juntam para tirar o voto dele, ele não vai diretamente tirar o voto do candidato, ele vai lançar um número de pré-candidatos sem condição nenhuma para diluir esse voto. E diluindo esse voto, essa pessoa, né, que realmente teria uma representatividade local ou uma representatividade de causa, não conseguir conquistar. Não estou falando aqui que você não deve votar na pessoa, mas avalie o voto útil, avalie também por que aquela pessoa foi alçada, né, a candidato, se ela tem um trabalho, se ela está ali de oba-oba, porque isso atrapalha muito o processo eleitoral. O processo eleitoral, gente, eu sou um estudioso, eu gosto da política, só que eu acho que às vezes ele está muito banalizado, né? Qualquer um quer ser candidato, a pessoa não tem um estudo, não tem um preparo, não tem uma condição ali de representar sua comunidade bem, de representar sua causa bem, e ele é usado às vezes na má fé desses líderes políticos. Então o objetivo aqui é que eu recebi muito pedido das pessoas fazendo cálculo e realmente eu vi que alguns candidatos estão muito perdidos e os próprios eleitores. Às vezes meu parente é candidato, meu tio, meu primo, meu amigo. Cara, tudo bem que você queira apoiá-lo, mas vê se ele não está sendo só um instrumento, né, de um processo para tirar realmente uma legislatura de valor dentro da cidade. Para concluir, como prometido, vou explicar esses 4 nomes aqui, 4 partidos e 4 lideranças aqui. O Cidadania de João Marcelo, o Republicanos de Wesley Jesus, o Solidariedade, que tem Zé Lino e mais 3, o Solidariedade um pouco mais equilibrado lá, e o PSD, que tem o Soldado Flávio, caso ele seja candidato a vereador. Esses 4 partidos, eles têm as 2 características necessárias para fazer mais de um vereador, 2 ou até 3, dependendo da formatação. Por quê? No próximo vídeo, isso é um spoiler, tá? Eu vou falar para vocês aqui como que ficará a formatação da Câmara Municipal de Nova Lima em 2025, separada por partido. E da mesma forma que eu fiz em março, quando a gente soltou os nomes, né, que seriam para onde partido, nós mostramos antes e tivemos uma taxa de acerto de mais de 90%. Eu soltei, se eu não me engano, 37 nomes, a gente errou 3. 3 nomes somente não foram para onde que a gente falou. A gente vai falar aqui de novo, mostrar essa projeção, porque a gente não é engenheiro de obra pronta. A gente fala antes e deixa salvo.